Larissa do céu, eu tô fazendo cílios e tá caindo tudo. Ou a minha cliente vai embora com os cílios lindo e a hora que ela chega em casa ou no dia seguinte ela me manda mensagem falando que caiu tudo. Você já ouviu falar em falsa colagem? Não? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar o que é a falsa colagem e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, o canal mais completo que você vai ver sobre extensão de cílios. E nesse vídeo eu vou te ajudar a evitar a tão temida falsa colagem, que é um dos maiores medos das lash designers, principalmente das iniciantes. E como eu sempre gosto de trazer o melhor conteúdo para vocês, eu não podia deixar de vir aqui e trazer esse assunto que é tão importante. Então por isso não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber todos os meus vídeos em primeira mão. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto conteúdos incríveis, principalmente para você que está começando na área de extensão de cílios. E bora pro vídeo! Meninas, primeiro de tudo, vocês precisam saber o que é a falsa colagem. Então, primeiro eu vou explicar para vocês o que é e depois eu vou dar dicas de como você vai evitar a falsa colagem. Quando a gente fala em falsa colagem, quer dizer que os cílios parecem estar bem colados, mas na verdade, por algum motivo, não estão. O que faz os fios caírem muito rapidamente. Ou seja, nós colamos a extensão no fio natural da cliente, parece estar bem colada, mas o adesivo não tem força suficiente para reter aquela extensão. A falsa colagem ela pode acontecer de duas formas. A primeira forma acontece ainda na hora que você está fazendo a aplicação. Você está fazendo a aplicação dos cílios e de repente quando você vai pentear a extensão, ela começa a cair. E a segunda forma é a cliente vai embora, o cílio está lindo, mas a hora que ela chega na casa dela ou em até 24 horas, aqueles cílios começam a soltar. Mesmo ela tendo feito todos os cuidados necessários, aqueles fios começam a soltar muito rápido e às vezes até em grande quantidade. Por isso, meninas, é tão importante a gente saber o que é a falsa colagem e o que a gente precisa para evitar ela, porque ela pode ser um problema para o nosso trabalho. E agora que você já sabe o que é a falsa colagem, eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar a evitar que ela aconteça. Meninas, a primeira dica é: quando a cliente vai até o seu espaço, principalmente se é a primeira vez que ela está indo até o seu espaço, preencha a ficha de anamnese. A ficha de anamnese ela é muito importante, porque se a cliente, eu vou falar em uma outra dica para vocês sobre o uso de maquiagem, mas se a cliente está usando maquiagem, a gente precisa descrever na ficha de anamnese. Se ela foi de rímel para o nosso espaço, a gente precisa descrever. Se ela tem algum problema de saúde que façam os fios naturais dela caírem, a gente precisa descrever. Tudo a gente precisa descrever na ficha de anamnese. Por quê? Porque algum desses fatores, maquiagem, os cílios natural dela cair muito, mais do que o normal, tudo isso a gente precisa descrever na ficha de anamnese para a gente entender o porquê que aquela cliente está tendo a falsa colagem, E se isso está acontecendo somente com ela, somente com aquela cliente, ou se está acontecendo com outras clientes. Porque às vezes o problema não está nos seus produtos, não está na sua forma de aplicar os cílios, e sim em algum problema que a cliente tenha com os cílios dela ou por conta do uso excessivo de maquiagem, porque muita maquiagem também pode atrapalhar e fazer os cílios ter falsa colagem. Então, por isso que é tão importante a gente preencher a ficha de anamnese. Meninas, a próxima dica é sobre higienização. A gente precisa higienizar muito bem os cílios da cliente, independente se ela já higienizou em casa, se ela veio sem maquiagem, a gente precisa higienizar muito bem os cílios da nossa cliente. Por quê? O principal componente da nossa cola é o cianoacrilato. E ele não adere em superfície suja. Então a gente precisa daqueles cílios completamente limpos para a gente conseguir uma boa colagem, uma boa retenção. Então a higienização é um dos fatores mais importantes na hora de fazer as extensões de cílios. Então a gente precisa higienizar muito bem os cílios da cliente e eu dou preferência por higienizar ainda 2 vezes os cílios da cliente antes da gente começar a aplicação. Então higieniza, remove aquela loção higienizante que você usou, higieniza de novo, remove a loção e depois você vai para o próximo passo. Então, é sempre muito bom higienizar os cílios da cliente completamente. Meninas, a próxima dica é: peça para sua cliente vir sem maquiagem no dia do procedimento e que 2 dias antes ela não passe rímel e muito menos venha de rímel na hora de fazer a aplicação de extensão de cílios. Por quê?
Às vezes, mesmo higienizando, né, como eu falei pra vocês, higienizar 2 vezes, a gente talvez não consiga tirar todo aquele excesso de maquiagem, aquele rímel. Às vezes a cliente está acostumada a usar rímel à prova d'água e aí a gente não vai conseguir higienizar completamente aquele olho, completamente aqueles cílios. E como eu falei pra vocês, o nosso adesivo ele não adere em superfície suja. Então na hora vai parecer que colou, mas pode dar falsa colagem por conta de maquiagem, por conta de rímel. Então, como eu falei pra vocês, sempre preencham isso na ficha de anamnese de vocês para ver, porque você tem que orientar a cliente. 2 dias antes não usar rímel e no dia da aplicação, de preferência, vir sem maquiagem. Mesmo assim, se ela vier de maquiagem, você higieniza mais ainda os cílios. Quando acontece de alguma cliente minha vir de maquiagem, eu chego a higienizar os cílios dela 3, 4 vezes para ter certeza que aquele cílio está completamente higienizado para não ter, né, para não acontecer a falsa colagem. E se caso ela vir, né, de maquiagem, né, que já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, da cliente vir de maquiagem, mesmo você pedindo para ela não vir, você preenche na ficha de anamnese que ela estava de maquiagem e isso pode ocasionar a falsa colagem. Ou se não, você, né, higieniza muito bem, como eu falei, e se ela tiver, por exemplo, com algum rímel à prova d'água, seria interessante você ter no seu espaço algum demaquilante, algo do tipo uma água micelar, para ela conseguir limpar de uma maneira mais, né, mais profunda aqueles cílios. Próxima dica é usar um primer ou um pré-tratamento, porque isso vai potencializar o efeito da limpeza, vai limpar mais profundamente os fios da cliente. E o primer ou pré-tratamento vai deixar aquele fio um pouco mais poroso para receber melhor o adesivo e a extensão de cílios. Próxima dica é secar os cílios muito bem antes de começar a extensão. Meninas, o adesivo ele também não adere em superfície úmida ou molhada. Então, depois da higienização, a gente precisa usar o ventiladorzinho para secar as extensões. Depois do primer, a gente precisa usar o ventiladorzinho também para secar as extensões, porque como eu falei, o adesivo ele não adere corretamente, né? Ele não se adere corretamente em superfície úmida ou molhada. Então a gente precisa desse ventiladorzinho, né? Secar as extensões corretamente, completamente, porque assim o adesivo ele vai aderir certinho no fio da cliente, né? A extensão no fio da cliente, e aí não vai ter problema de falsa colagem. Então precisa secar muito bem as extensões de cílios. Meninas, agora, por exemplo assim, vamos supor que a cliente lacrimeje, né? Você precisa ver o porquê que ela tá lacrimejando. Tem pessoas que lacrimejam normalmente sem nada incomodando. O pad tá certo no lugar, não tem nada ardendo. Tem pessoas que têm o olho realmente mais sensível. Então, nesses casos, né, você precisa sempre ver se não tem nada incomodando, se o pad tá no lugar, se ele não entrou para dentro do olho da cliente. Se tá tudo certo e tá tudo ok, e o olho dela tá lacrimejando, você precisa parar, secar, né, para não... Porque a lágrima, né, como eu falei pra vocês, o adesivo ele não se adere em superfície molhada ou úmida. Então a lágrima pode ocasionar falsa colagem. Então precisa tomar muito cuidado com a lágrima. Se não tem nada incomodando, como eu falei pra vocês, para, seca com o ventiladorzinho, espera para ela de lacrimejar e continua. Agora vamos supor que tem alguma coisa incomodando, tá ardendo o olho da cliente, o pad tá andando, tá... Nossa, aquele cílio está uma bagunça por conta dela lacrimejar muito. Aí o ideal é você tirar, né, os pads, tirar as fitas, ver se tem como continuar, né, se o ventiladorzinho ele vai conseguir secar as lágrimas dela. Às vezes você consegue continuar e às vezes você não consegue. Aí o ideal seria pedir para ela vir outro dia. Por quê? Porque às vezes o nosso olho ele é sensível. Se o pad está incomodando, por exemplo, vai fazer aquele olho lacrimejar muito. E o olho lacrimejando muito e a gente não conseguindo secar, às vezes ele vai atrapalhar e vai causar falsa colagem. Então precisa analisar o olho da cliente, se ele é sensível normalmente, se tem alguma coisa incomodando, se dá para você controlar com o ventiladorzinho a lágrima da cliente, ou se é melhor ela vir outro dia para você refazer o procedimento. Próxima dica, meninas, é fazer o isolamento correto. Isso vai te ajudar tanto a evitar a falsa colagem, quanto também vai respeitar o ciclo de vida, né, o ciclo de crescimento dos fios naturais. Porque cada fio natural nosso, ele tá num ciclo de vida, num ciclo de crescimento diferente. Então a gente precisa respeitar o isolamento e fazer a acoplagem em somente um fio natural e não deixar vários juntando. Então vocês têm que tomar muito cuidado que às vezes os fios da cliente, por exemplo, tem um fio que você isolou para colar a extensão
E do lado dele tem um fio que está na fase anágena, né, um baby lash. E às vezes ele trança por cima daquele fio que você isolou. Então você tem que tomar muito cuidado para não colar a extensão naquele fio que trançou por cima, que é um baby. Por quê? Uma que ele não vai aguentar a extensão, né? A extensão vai cair muito rápido, ou até ele vai cair junto com a extensão, dependendo, né, do peso da extensão. Às vezes pode fazer aquele fio cair junto com a extensão. Então precisa tomar cuidado e isolar muito bem para que esse fiozinho não fique trançado. Então coloque ele o mais pro lado possível para ele não colar junto com a extensão. Então o isolamento é muito importante, tanto para não ocorrer a falsa colagem, porque parece que está colado no fio certo, mas na verdade não, está colado no fio de cima, que é um fio que está na fase baby, e também isso vai prejudicar esse fio que está na fase baby. Então o isolamento é muito importante, tanto para não ocorrer a falsa colagem, quanto também para respeitar o ciclo de crescimento dos fios naturais. Próxima dica, meninas, é a acoplagem. Ela precisa ser muito correta. Por quê? Vamos supor que aqui é um fio natural. Eu vou pegar a minha extensão não pode ficar colada somente assim, só a pontinha. Porque na primeira penteada da cliente, esse fio vai cair. E também você não pode colar o meio e deixar a base solta. Por quê? Dessa forma, se você colar desse jeito com a base levantadinha, né? O meio do fio tá colado, mas a base tá levantadinha. O que pode acontecer? Porque daí na hora que a cliente for passar o pentinho, vai enroscar. E isso vai incomodar ela. Pode causar a falsa colagem, né? Porque daí não tá colado direito e aquele fio vai sair muito rápido na hora que ela pentear. Então, não é o ideal. Nem colar só a ponta e nem colar só o meio. Você precisa procurar colar a maior parte da extensão de cílios no fio natural da cliente. Ele precisa deitar. A parte de cima, né, a pontinha aqui de cima, né, a ponta do fio, é normal não ficar colada no fio natural da cliente. Por quê? Porque o fio natural nosso, ele é mais reto e a extensão é mais curvada. Então, a pontinha é normal ela ficar mais levantadinha. Isso não tem problema. O que não pode é a base, só ficar a base colada e o meio do fio e a base descolada. Então você precisa colar a base e a maior parte do corpinho do fio junto no fio natural da cliente, entenderam? A base e a maior parte do corpinho. Não pode ficar só a ponta ou só o meio. Precisa ficar a base e a maior parte do fio colado junto com o fio natural da cliente. Porque senão na hora de passar o pentinho aquele fio vai sair muito rápido. E também, meninas, se atentem à distância do fio. O ideal para você fazer extensão de cílios é meio milímetro, 0,5 milímetros distante da raiz. A gente não pode encostar na raiz, mas a gente também não pode deixar muito distante. Então o ideal é de 0,5 até 1,5 milímetro longe da raiz. A gente precisa respeitar esse espaço, porque se a gente colocar muito perto, vai ficar muito próximo da raiz e às vezes pode até encostar na raiz da cliente, e não é o ideal. E se a gente colar muito longe, também pode causar a falsa colagem, né? Aquele fio sai muito rápido conforme a gente for penteando. Então, o ideal é colar de 0,5 até 1,5 milímetro longe da raiz. Próxima dica é: não use tamanhos muito grandes. Meninas, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os tamanhos de cílios, quais são os tamanhos ideais que a gente deve utilizar. Depois desse vídeo, corre lá conferir que tá imperdível. Mas basicamente a gente precisa medir os fios naturais da cliente e aumentar de 1 a 2 milímetros no máximo em relação ao fio natural da cliente. Então, por exemplo, se o fio da cliente é o tamanho 10, a gente vai aumentar para o 11, no máximo o tamanho 12. Se a gente usar tamanhos muito exagerados, isso também pode causar falsa colagem. Por quê? Porque isso vai causar muito peso no fio da cliente, né? Aquele fio é muito grande e por ser muito grande, né? Por ser muito maior do que o fio natural dela, ele também é mais pesado. Então ele pode deixar aquele cílios natural dela mais para baixo, né? O peso pode deixar aquele fio mais para baixo e pode causar a falsa colagem, né? Então, e aquele fio cair muito rapidamente. Então o ideal é usar de 1 a 2 milímetros maior que o fio natural da cliente. Próxima dica, meninas, é: o seu adesivo ele precisa estar dentro da umidade e temperatura do seu espaço, do seu ambiente de trabalho. E como que eu sei qual que é a temperatura e qual a umidade do meu espaço? Através do higrômetro. Ele é um aparelhinho que ele é muito importante, eu já falei isso inúmeras vezes.
para você saber certinho qual que é a sua umidade e a sua temperatura. Então você precisa ter o higrômetro antes de você comprar a sua cola, para saber qual é a sua umidade, qual é a sua temperatura certinho, para depois assim você definir qual que é a melhor cola para você. Se você não tiver o higrômetro, não adianta você se basear perguntando qual que é a sua cola, perguntando para a amiga qual cola ela usa. Você precisa ver qual que é a sua temperatura e a sua umidade, para assim você definir qual que é a melhor cola, qual é a cola mais indicada para você. Por quê, meninas? Em umidades mais altas, o adesivo ele seca mais rápido, podendo ocasionar a falsa colagem. Mas por que isso acontece? Vamos supor, você pega um adesivo de 40 a 60% de umidade e ele seca de 2 a 3 segundos. Mas na sua sala, no seu ambiente, no seu estúdio, a umidade ela é de 80%, por exemplo. Esse adesivo vai secar mais rápido, em meio segundo, 1 segundo mais ou menos. E aí, se você não está acostumada, se você não tem tanta habilidade com um adesivo tão rápido, isso vai fazer o quê? Vai fazer o seu adesivo secar na extensão e na hora que você chegar no fio natural, ele não vai colar. Ou vai parecer que está colado, mas na verdade não está. E isso é a falsa colagem. Então, vocês precisam ver certinho qual que é a temperatura, qual que é a umidade do seu ambiente, para depois definir qual que é o melhor adesivo para você. Porque é uma dúvida que eu recebo muito sobre isso. A partir de que momento aquele adesivo começa a contar os segundos que ele seca? Meninas, o adesivo, ele começa a ser contado o tempo a partir do momento que você molha, né, que você mergulha aquele fio na cola, não depois que você chega no fio natural. Quando você molha o adesivo na cola, ele já começa a contar os segundos. Se você demorar muito para chegar no fio natural da cliente, aquele adesivo ele vai secar na extensão e na hora que chegar no fio natural da cliente ele já vai estar seco. E aí ou ele não vai colar, ou ele vai parecer que está colado, mas na verdade não tá. Na primeira penteada que você der com a escovinha, ele já vai se soltar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente em umidades altas, porque em umidades altas, como eu falei para vocês, o adesivo ele seca mais rápido. Então por isso que é tão importante você ter o higrômetro no seu espaço antes de comprar a sua cola. Compre o higrômetro, testa ele por 3 dias, deixa ele lá no seu espaço e vai conferindo 3 dias. No primeiro dia você anota quanto foi a umidade e temperatura, no segundo dia você anota quanto foi a umidade e temperatura, no terceiro dia você anota quanto foi a umidade e temperatura. Depois desses 3 dias você vai avaliar qual que é a cola mais indicada para você. O que me leva a uma outra dica. Meninas, quando a gente está no início, né, no começo da nossa profissão, é normal a gente demorar mais para fazer as extensões de cílios, né? A gente não tem tanta agilidade, tanta habilidade. Então, um adesivo que é muito indicado para quem está começando é um adesivo um pouco mais lento. De 2 a 3 segundos é um adesivo bem legal para trabalhar quando a gente está começando. Se você vê que mesmo assim você tá ocasionando a falsa colagem, né? Você tá fazendo e não tá colando, aí você parte para um adesivo um pouco mais lento, porque tem adesivos, por exemplo, de 5 segundos. Uma outra dica falando sobre os adesivos, meninas, é antes de você, né, quando você for começar a sua primeira cliente do dia, agita o adesivo por 2 minutos. E quando você for trocando de gota, agita pelo menos 30 segundos o adesivo quando você for trocar de gota. Por quê? Porque os componentes da cola, eles ficam ali paradinhos e a gente precisa que esses componentes se misturem para dar a boa retenção, não dar a falsa colagem. Então a gente precisa que esses componentes se misturem dentro da embalagem para a gente conseguir usar o adesivo de maneira correta, para a gente ter uma boa retenção e não ter a falsa colagem. Então a gente precisa desse adesivo muito bem chacoalhado, muito bem mexido os ingredientes dentro dele, né, dentro da embalagem, para a gente conseguir essa finalidade, né, a boa retenção e, como eu falei para vocês, não ocorrer a falsa colagem. Meninas, uma outra dica sobre o adesivo é, eu costumo trocar a minha gota de cola a cada 15 minutos. Por quê? A gota, ela parece que tá boa, parece que tá líquida, não parece pegajosa, mas mesmo assim, ela vai perdendo as suas propriedades, ela vai perdendo seu potencial de retenção, né, por conta do ambiente, né? Como eu falei pra vocês, a umidade, ela vai fazendo a cola secar. Então, meninas, eu fiz o teste e eu percebi que eu não tenho falsa colagem, eu tenho uma boa retenção quando eu troco o meu adesivo, troco a minha gota a cada 15 minutos no máximo. Então, eu prefiro fazer dessa maneira, eu trabalho desse jeito,
para não ter a falsa colagem, para ter uma retenção boa, eu prefiro fazer essa troca de gota a cada 15 minutos. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, mas eu tô usando muitas gotas, né? Numa aplicação eu tô usando cerca de 5 gotas. Meninas, numa aplicação de cílios de 2 horas, que eu levo para fazer uma aplicação completa, eu uso 8 gotas. Por quê? Porque eu troco a minha gota a cada 15 minutos. E isso me deu uma boa retenção e não me deu falsa colagem. Então eu percebi que a cada 15 minutos é o ideal para se trocar a gota. Se a umidade estiver muito alta, aí eu acabo trocando até um pouco mais rápido aquela gota. Mas se a umidade tá ok, eu troco a minha gota de cola a cada 15 minutos. Porque pensa comigo, você vai economizar, né? Vai usar 3 gotas numa aplicação. Por exemplo, o que vai acontecer? Se causar falsa colagem, como eu falei para vocês, você vai ter que refazer o trabalho. Então você vai perder material e vai ter que refazer o trabalho daquela cliente. E aquela cliente vai ficar meio assim: ai, mas caiu muito rápido. Ai, mas teve uma baixa retenção. Então, meninas, para isso não acontecer, né, para você não se queimar com a sua cliente, é melhor usar um pouco de cola a mais, né, usar umas gotas a mais de cola, do que ter que refazer todo o trabalho que você teve para fazer aquela cliente, porque você usou poucas gotas de cola, por exemplo, usou aquela gota por muito tempo e aí a cliente teve uma falsa colagem. No dia seguinte ela te manda mensagem falando que caiu todos os cílios e aí você vai ter que refazer o seu trabalho e ainda não cobrar por isso porque o erro foi seu. Meninas, uma outra dica falando sobre umidade e temperatura é que você também pode ter um adesivo um pouco mais rápido e um adesivo um pouco mais lento. E aí, em dias mais úmidos, né, como eu falei para vocês, a umidade alta, ela faz aquele adesivo secar mais rápido. Então, em dias mais úmidos, né, uma umidade mais alta, você usa o adesivo mais lento. E em umidades mais baixas, quando o seu ambiente tiver uma umidade mais baixa, você usa o adesivo mais rápido, porque daí a umidade baixa vai fazer aquele adesivo secar mais lentamente. Meninas, eu sei que são muitas dicas, principalmente sobre o adesivo, mas é muito importante você saber todas essas dicas. E agora eu tenho mais uma dica sobre o adesivo. Você precisa usar seu adesivo em 30, no máximo 40 dias. Depois disso, o seu adesivo ele vai perdendo o potencial de ação, porque a gente fica abrindo toda hora aquela cola, né, aquele adesivo. A gente abre, fecha várias vezes ao dia para usar nas clientes. Então esse adesivo ele vai perdendo o seu potencial de ação e aí vai te dando uma baixa retenção ou até uma falsa colagem. O adesivo ele começa a ficar mais pegajoso, ele não tá tão líquido como quando a gente abriu aquele adesivo. Então a gente precisa, né, trocar a cada 30, no máximo 40 dias. Eu já fiz esse teste também e eu percebi que depois de 30 dias da cola aberta ela fica mais pegajosa, mais viscosa, mais espessa e isso pode causar a falsa colagem e a baixa retenção. Então, meninas, para você evitar o desperdício, procura comprar tamanhos menores de adesivo, né? Tem adesivos de 3 ml, por exemplo. Compra um dele e daí depois você vai usando e depois de 30, no máximo 40 dias, você vai precisar trocar aquele adesivo porque ele já não vai ter as suas propriedades, seu potencial de ação tão bom para reter aquela extensão de cílios. E agora, meninas, uma dica muito importante, tá? É a última dica. Você precisa sempre revisar com a sua cliente os cuidados que ela deve ter em casa, principalmente nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque ela precisa também ter os cuidados em casa, fazer tudo certinho, não molhar os cílios, não ficar coçando o olho, não ficar puxando a extensão, porque isso também vai fazer a extensão cair mais rapidamente. Então sempre revisa com a sua cliente os cuidadinhos que ela tem que ter em casa após fazer a extensão de cílios. Essa é uma dica muito importante, tanto para você quanto para sua cliente. Então sempre revise com ela em casa o que ela precisa fazer para cuidar certinho das extensões de cílios dela e ela ter uma boa retenção e não ter nenhuma falsa colagem e não perder os cílios tão rapidamente. Então é isso, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo. E aí, o que vocês acharam? Esse vídeo te ajudou? Me conta aqui nos comentários se as dicas que eu dei aqui para vocês te ajudaram a entender o porquê suas extensões de cílios estavam tendo a falsa colagem e se você colocou em prática essas dicas que eu dei e se melhorou a sua retenção. E também, se você tem alguma dica que eu não dei aqui, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou amar ler as dicas de vocês.
Lembrando, meninas, que se você gostou da área de extensão de cílios, quer se profissionalizar e se tornar uma lash designer assim como eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, onde eu ensino 13 técnicas de extensão de cílios, as mais procuradas do mercado. Tem apostila, tem os bônus, eu ensino tudo o que você precisa saber sobre extensão de cílios, desde o básico até o avançado. Tudo o que você precisa para se tornar uma lash designer de sucesso. E ao final ainda tem certificado. Corre lá e aproveita. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.